Sejam bem-vindos ao meu mais novo canal. Eu sou o Carlos Blanco, seu conselheiro em ação. O assunto que eu quero trazer hoje é sobre aquela famosa frase quando uma coisa não acontece. Não era para ser. Essa frase, ela pode soar como um alívio, ela pode soar como uma consolação, mas ela também pode soar como uma desculpa. E você vai entender o porquê disso daí. Mas o que eu não quero saber de desculpas é a desculpa de você não ter deixado o like nesse vídeo e a desculpa de você ainda não ter se inscrito no canal e mais a desculpa ainda de você não ter deixado um comentário no vídeo. Então, ela é uma questão interessante. Essa questão do não era para ser. Porque ela mexe com a linha tênue entre os destinos, ou que algumas pessoas acreditam que deveria ou não acontecer. E também envolve responsabilidade, escolhas e ações diante de oportunidades que vão gerar consequências. Mas vamos separar isso daí, para que você entenda melhor o que as pessoas querem dizer com não era para ser. Por exemplo, você deixa de estudar para a prova, desculpa o termo da palavra, leva a pau e diz que não era para ser. Aí não, aí foi negligência sua, né? Agora vamos ver o que é uma oportunidade perdida sem culpa direta. Quando o não era para ser, ele é lógico e coerente. É quando algo não acontece apesar do esforço, apesar do preparo, do interesse e mais fatores internos que você não tem o menor controle. Ou seja, nesse caso, você deve entender que o não era para ser como um consolo, como algo que não estava no seu controle, algo que você não poderia fazer. Por exemplo, você estuda para a prova, mas ela é cancelada por motivos administrativos. Isso é um motivo que você não poderia controlar. Outro exemplo, você se prepara para uma entrevista de emprego, mas a vaga acaba sendo congelada. O processo seletivo é cancelado por um motivo ou outro que você não tem controle. E aconteceu justamente ali quando você estava lá. Só que aí não cabe você, independente de religião, botar a culpa em Deus. Fala, nossa, mas eu orei tanto, eu pedi tanto. Mas eu digo de novo, independente da religião, você deve entender qual é a vontade de Deus. Então, nesse caso, dizer não era para ser é válido. Porque realmente saiu do seu controle. Já não está mais no seu controle. Era algo que dependia de fatores externos. Você fez sua parte, porém, não aconteceu. A oportunidade deixou de existir ou foi interrompida, melhor dizendo, por circunstâncias externas e inevitáveis. Você não poderia fazer nada para poder controlar isso. E o que é negligência ou culpa própria? É quando a pessoa tinha condições de agir, mas não fez o necessário. Entenda que assumir o controle das coisas é fazer o necessário, o que você pode fazer. Ou seja, o negligente, ele procrastina, às vezes falta atenção, medo e sabotagem. Vou dar um exemplo clássico. Não entregar um trabalho dentro do prazo, porque esqueceu ou deixou para depois. O famoso deixar para depois, deixar para a última hora. Você tem um feriadão. Ao invés de você preparar seu trabalho ali no último dia de aula da semana, você deixa para preparar no domingo, na última hora. E claro que são um negócio improvisado e são um negócio muito do meia bomba, né? Se é que você entende o que é isso. Ou seja, você perde também um concurso porque não se inscreveu a tempo, mesmo sabendo do prazo. Ou seja, aqui usar não era para ser é uma desculpa para aliviar a responsabilidade. Para dizer que você está em paz, apesar da sua
em consequência da sua irresponsabilidade, você está em paz, mas você não está. Porque era para ser e você não quis que fosse. Né? O que aconteceu aí foi falta de responsabilidade, negligência por sua parte, e entre outras coisas. É igual um namoro quando não dá certo. Você fala, não era para ser, mas o que aconteceu? Você não se cuidava, você maltratava a sua namorada, o seu namorado, e o namoro acaba. Não, aí foi negligência sua. E o que é sabotagem externa? Culpa de terceiros. Vamos lá, quando alguém perde oportunidade porque outra pessoa fora de contexto social atrapalhou de forma indireta, de forma direta, melhor dizendo. Né? Alguém atrapalhou, mas assim, você às vezes pensa, como Deus pôde permitir isso? É porque também não era para ser. Ou seja, um colega espalha boatos que prejudicam a sua fama de ser promovido. Você estava pronto, né, para um evento, mas alguém naquela hora não cumpriu a parte dele. Ou seja, era um parceiro de equipe, né? Todos ali que faziam parte. Quando são coisas que dependem de terceiro, aí houve uma sabotagem por parte da pessoa. Nesse caso, né, o não era para ser também pode ser usado, mas de modo parcial, de modo assim equilibrado, né? A oportunidade existia, esforço havia, mas fatores externos humanos o atrapalhavam. Mais uma vez eu digo, não estou falando de teoria de conspiração nem coisa do tipo não, porque muita gente, né, acredita que uma coisa não dá certo, ou que a pessoa perde um jogo, ou perde uma oportunidade por causa de terceiros. Sempre alguém prefere acreditar nisso, ao invés de acreditar na sua falta de responsabilidade, né? Na sua irresponsabilidade. E quando não era para ser, é válido. Quando está fora do alcance humano, destino, acaso, decisões externas maiores. Ou seja, você preparou um evento, mas era um evento ao ar livre, e de repente desabou aquela chuva. E aí, era uma coisa que estava fora do seu controle, porque não é você que controla a chuva, né? Quando houve tentativa genuína de esforço real e ainda assim não deu certo, né? Você se esforçou, você fez o que lhe estava no seu alcance, na sua alçada, porém não aconteceu. Nessa forma a gente pode dizer que não era para ser. Ou seja, insistir nisso traria prejuízo de aprendizagem, né? O relacionamento que não funcionava, né? Você às vezes estava se dando bem ali naquele relacionamento e de repente a sua namorada se mudou, viajou e você estava se dando bem ali, mas quem sabe o que aconteceria depois? Você não. E quando não era para ser, não é válido. Vamos lá. É quando a falta de preparo, disciplina ou atenção acontece. Quando falta preparo, falta uma dessas coisas, houve o que? Negligência e irresponsabilidade. Ou seja, também quando houve autossabotagem, medo, insegurança, preguiça, e a pessoa não assumiu isso. A pessoa não diz, né? A pessoa fala assim, aquilo não deu certo porque não era para ser, mas na verdade você que ficou com medo de arriscar, você que foi inseguro, você que foi negligente. E quando a responsabilidade era clara, estava ao alcance dela, mas ela não agiu, né? Acontece dessas coisas. Às vezes a pessoa estava ali gostando de você e você com medo por ser tímido não aproveitou a oportunidade, aí o outro chegou, casou com a menina que você estava de olho, que estava gostando de você, mas o outro foi lá e acabou aproveitando a oportunidade. E você, por timidez, deixou essa oportunidade passar. Aí você diz assim, não era para ser. Não era para ser, era sim para ser, e você que, por insegurança, não quis que fosse. Em resumo,
destino ou acaso não era para ser, podem fazer sentido. Tipo, condições climáticas, fatores que envolvem terceiras pessoas. E negligência e autossabotagem é a fuga da responsabilidade. É você dizer que uma coisa não aconteceu por responsabilidade sua, mas você, para querer ficar em paz, você diz que não era para ser. E quando existe sabotagem externa, pode-se dizer que não era para ser, mas também cabe reconhecer influências de terceiro. Tipo, você de repente confiou aquilo nas mãos da pessoa errada, de repente você acreditou demais numa pessoa que não era para acreditar, e assim acontece, né? E um exemplo clássico foi que eu vi no Casos de Família. O que aconteceu foi o seguinte: a pessoa, ela tinha uma sociedade com uma amiga, não sei bem o que era, se era um salão, se era não sei o que e tal, e ela tava para fechar um negócio, para ter um segundo espaço, uma filial, podemos dizer. Ela ia fechar, mas ela foi e contou para a amiga, que também era sócia, e a amiga não foi lá, não sei se por inveja ou coisa do tipo, tacou nas redes sociais que elas iam ter um novo espaço. E aí o que acontece? A dona do outro espaço fecha com outra pessoa. E é claro que a amizade acabou, que ela tem raiva dessa amiga até hoje por causa disso. Porque ela não conseguiu outro espaço, ficou na mesma, tudo ficou no lugar e as coisas não aconteceram como ela queria. Ou seja, aí, né, até a Cristina Rocha falou, talvez não era para ser. Não era para ser se ela tivesse conseguido outra coisa. Mas não foi assim que aconteceu. Ou seja, a moça tinha fechado o negócio, mas a amiga espalhou a informação e apareceu. Alguém ofereceu mais naquele meio tempo. E é claro que isso aí foi um isca e gatilho para isso. E o resultado? O negócio foi perdido. Mas não foi por acaso, não foi pelo destino, mas por uma ação direta e imprudente. Ou seja, não mostre suas forças, fraquezas, conquistas para ninguém desse mundo. Eu já disse isso no outro vídeo. Suas forças e fraquezas devem estar guardadas consigo. E a consequência disso foi a moça nunca ter conseguido algo igual ou melhor. Continuou no mesmo espaço, não abriu a filial e, graças a Deus, não perdeu aquele que ainda ela tem. Ou seja, dizer aqui que não era para ser soa como uma negação de responsabilidade. A amiga simplesmente tentou aliviar a culpa dizendo isso, né? Mas na realidade houve um fator humano concreto que prejudicou a situação. Ou seja, confiar seu segredo aos outros é você estar nas mãos de terceiro. E você estando na mão de terceiro, você pode será prejudicado, com toda a certeza do mundo. E quando não era para ser, faz sentido. Você precisa entender o sentido disso, né? Como a gente mencionou, geralmente essa frase, né, ela só se sustenta nessas seguintes formas, né? Ela só é sustentada quando algo melhor vem depois. Por exemplo, a pessoa perde uma oportunidade, uma vaga, mas depois consegue um emprego ou um espaço ainda melhor. Aí eu posso te dizer que aquela não era para ser. Mas isso é algo que só o futuro pode dizer. Mas o que acontece? Quando você diz não era para ser e até hoje você está na mesma, talvez era para ser e alguma coisa se sabotou. E também a experiência mostra que não valia tanto tempo, que aquilo não valia seu tempo e sua energia. Você percebe depois que o contrato, o parceiro, o local tinha problemas ocultos que talvez você não estava vendo, né? Como eu já disse aqui, Deus às vezes vê além do seu alcance, vê algo que você não está vendo e de repente faz aquele negócio não dar certo.
né? Independente da religião, existe sim uma influência superior. Independente da religião que você tenha, que não permitiu que aquilo se concretizasse. Ou seja, no caso da moça, não aconteceu nenhuma coisa e nem outra. Era para ser e ela não conseguiu um espaço melhor. Continuou no mesmo, as coisas não saíram do lugar e a amiga até hoje sai como culpada, mas quer tirar essa culpa, passar essa culpa, né? E nem descobriu que o espaço perdido era ruim. Na verdade, ela não ficou sabendo se a outra pessoa tá melhor. Ficou algo muito vago. Ou seja, não foi destino, foi consequência de um erro humano, de 2 erros humanos. Ela não deveria ter contado para a amiga, porque a amiga é, como a gente diz aí, boca de sacola. Tudo que ouve quer falar, quer espalhar. É igual notícia de jornal. Eu assisto futebol, muito noticiário sobre futebol, contratação de jogadores. E muitos clubes estão aí jogando no jornal que tal jogador, aquele craque do momento, vai vir pro clube, iludindo o torcedor. Conclusão, quando a negligência ou sabotagem não era para ser, é só uma fórmula de fugir da culpa, de ficar em paz com uma culpa sim que ele tem. E quando o acaso inevitável ou quando a perda abre espaço para algo melhor, aí sim a frase ganha legitimidade. Caso contrário, não. Caso você esteja na mesma, talvez aquilo era para ser e você, de alguma forma, fez com que aquilo se sabotasse e não acontecesse. Bem, eu vou me despedindo por aqui. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia, a cada vídeo também. Fiquem com Deus e até a próxima.